Boa tarde a todos, meus amigos do sexto ano. Estou trazendo aqui mais uma aula falando das operações com números naturais e agora a gente vai falar da operação subtração. Lembrando que os números naturais são aqueles números que nós trabalhamos com ele aqui no quinto e no sexto ano. E esses números a gente vai estar comentando agora aqui com vocês. Vamos relembrar aqui novamente, né? Quem são os números naturais? Os números naturais é representado pela letra N. Eu vou escrever aqui o N de naturais. E esses números naturais representados entre chaves, eu tenho 0, 1, aí aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, isso aqui é infinito. Eu indico pela reticência, né? 3 pontos. Então, meus amigos, vamos aqui ver a operação subtração. Na aula anterior nós falamos da operação adição e agora nós temos aqui a operação subtração. Como trabalhar com números naturais usando a operação subtração. Então aqui o nosso livro, aqui no capítulo 2, ele traz uma situação que diz o seguinte: uma fábrica, ela produz 985 peças. Então essas peças houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Aí faz uma pergunta: quantas peças foram produzidas sem defeito? Ó, se a máquina produziu 985 peças e se descobriu que tinha 162 peças com defeito, como é que eu vou fazer para descobrir a quantidade de peças que foram produzidas e que tiveram perfeição, não tiveram defeito algum? Então, para isso, a gente vai fazer a operação subtração. A gente vai fazer a subtração de 985 menos 162. Então, esta operação subtração, ela também tem o seu algoritmo. O algoritmo é a maneira que você resolve a subtração, a maneira que você arma, né, como a gente fala, como é que a gente arma a subtração. E essa maneira de organizar esses números é chamado de algoritmo. Algoritmo usual da subtração. Olha, lá na adição, nós nos preocupamos com a questão das unidades, dezena, centena, quando for fazer a operação. A mesma coisa aqui, a gente vai fazer para fazer a subtração. Então, aqui o que eu tenho? A maneira de nós organizarmos, aqui já está aqui um exemplo já feito, ó, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Então, 985 menos 162. O 985, que é o número maior, é de onde eu vou subtrair as peças que estão com defeito. O primeiro número é chamado de minuendo. As peças com defeito aqui no caso é o subtraendo. E esse número que nós encontramos, depois de fazermos a subtração, é chamado de diferença, que é o resultado da operação. Então observe que aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou subtrair 2 de 5. Olha, se eu tenho 5 e tiro 2, eu fico com 3. Então o algoritmo usual vai ficar 5 menos 2 igual a 3. Vamos aqui para as casas das dezenas. Eu tenho 8 dezenas e tiro 6, dezena eu fico com 2. E para aqui nas centenas eu tenho 9 centenas, eu tiro 1, fica 8. Então, esse valor que nós encontramos, 823, é chamado de diferença. Então, relembrando aqui, lá na adição, os termos da adição é parcela, parcelas, soma o total. Os termos aqui da nossa operação subtração é o minuendo
subtraindo e a diferença. Então aqui nesta primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar, né? Tirar uma quantidade de outra. O que nós fizemos? Nós tiramos a quantidade de peças com defeito da quantidade de peças produzidas. Nós tiramos, nós fomos lá e tiramos a quantidade de peças com defeito e encontramos aqui só as peças sem defeito, no caso 823. Então a subtração, ela também pode ser resolvida decompondo o número, né? Aqui. E essa decomposição, eu não aconselho, não é interessante fazer isso. É interessante que vocês saibam que 900, eu posso decompor ele em 900 mais 80 mais 5, né? Que 162 eu posso escrever como 100 mais 60 mais 2. Mas essa maneira aqui de fazer, não há necessidade, eu não vou cobrar isso de vocês. Eu quero que vocês entendam que prioriza a questão mesmo do algoritmo usual, né? Que é o mais comum e é o que é mais prático, né? Da gente resolver as nossas subtrações. Então aqui vem o segundo exemplo. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que o número de mulheres, né? A mais que o número de mulheres. Então são mais de 400, né? Se a gente for comparar aqui logo de início, quantidade de mulheres 54, a quantidade de homens 58. Se fosse 58 mulheres, nós teríamos 400 homens a mais que o número de mulheres, né? Então essa informação, ela está sendo transformada aqui na operação subtração, ó. Então a gente vai fazer os 458 homens menos 54 mulheres. 458 é o minuendo, 54 é o subtraindo, e aqui observe que nós temos unidade embaixo de unidade, ó, dezena embaixo de dezena, e temos as centenas. Então, se eu tenho 8 unidades e tiro 4, fica 4. Eu tenho 5 dezenas, tiro as 5, fica vazio. Então, aqui a nossa resposta vai ser que tem 404 deputados federais, homens a mais que o número de mulheres. Isso aqui foi em 2018, né? Então, acredito que pode ter mudado, porque já teve... Não, em 2018, daqui a 4 anos vai ter outra, né? 2022. Então, aqui é para ter esse número ainda, na mesma situação, né? Então, nesse caso, a subtração foi utilizada para fazer uma comparação, né? Foi comparado o número de mulheres a menos, né? Ou dizer o número de homens a mais que o número de mulheres. Então, foi feita uma comparação. Aí nós vemos aqui outra situação. A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? A produção mensal é de 5.000. Produção mensal de 5.000. Já foi produzido essa quantidade, então nós queremos saber o que falta para completar. Então a gente vai fazer... Observe que aqui eu tenho unidade de simples, dezena, centena, unidade de milhar. Então o minuendo é 5.000, o subtraindo é 3.925. Então aqui eu não posso tirar, nesse caso aqui, observe, eu não posso tirar aqui 5 do nada, né? Então eu vou ter que tomar emprestado aqui. Então, se eu tenho 5.000 e tiro, né,
Eu vou tomar aqui emprestado uma dezena daqui. Então, vou escrever aqui de outra maneira. Aqui eu tenho 5.000 e eu vou subtrair esse valor. Então, eu vou tirar uma dezena daqui e vou juntar para cá. Então, aqui agora eu tenho... Vou mudar aqui a fonte aqui para ficar melhor de vocês verem. Aqui eu vou tirar uma dezena e trago para cá. Uma dezena. Aqui só ficou 9. Aqui ficou 9. E aqui ficou 4. Se aqui eu tinha 5.000 e tirei uma dezena, ficou 4.990. Então, eu tomei aqui um emprestado agora, né? Então, ficou aqui uma dezena, transformei em unidade, ficou 10. 10 menos 5, 5. Aqui agora eu tinha 10, tirei 1, ficou 9. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, nada. E 4 menos 3, 1. Então, está faltando ainda 1.075 tijolos para completar a produção mensal, que é de 5.000. Então, algumas subtrações, muitas das vezes a gente confunde, né? Você, por exemplo, vamos colocar aqui um outro exemplo aqui. Tem algumas subtrações que são simples, né? Você pega aqui 243 menos 121. Então, a gente vê aqui que não precisa tomar emprestado a ninguém, né? Dá para tirar 1 de 3, fica 2. Aqui dá para tirar 2 de 4, que fica 2. Aqui dá para tirar 1 de 2, que fica 1, né? Então, aqui eu tenho uma subtração simples. Em alguns casos, eu posso encontrar a subtração diferente. Por exemplo, eu tenho aqui 100. Eu tenho 100 e vou tirar, por exemplo, 27. Quando chega nesses casos aqui, muitas das vezes vocês ficam com dúvida, mas aqui vamos imaginar, eu tenho 100 aqui, eu tomo uma dezena emprestado aqui. Aqui eu tenho 10 dezenas, eu tiro uma dezena emprestado. O que acontece agora? Quando eu tiro uma dezena, nesse lugar aqui, eu vou ter agora 10 unidades, né? Que eu vou botar aqui 10 unidades, e aqui onde tinha 10 dezenas só ficou 9, certo? Então, quando eu for subtrair 10 menos 7, 3, e aqui 9 menos 2, 7. Então, eu fico aqui com 73. Nesse caso aqui, a gente observa que não dá para tirar 7 do nada, mas eu tenho que tomar emprestado, aqui no caso, uma dezena, né? E quando eu tiro uma dezena aqui que tinha 10, só ficou 9, né? E aí a gente consegue fazer a subtração. Aqui no exemplo aqui no terceiro exemplo, a subtração ela está usando a ideia de completar, né? De fazer o que falta para inteirar os 5.000. É outra ideia da subtração. Então aqui na página seguinte, eu dei um salto aí. Vocês podem ver que no livro tem uma atividade aí no meio, que eu vou deixar para de lado, mas eu quero falar aqui para você da relação fundamental. Porque a relação fundamental da subtração, ela é inclusive usada para tirar o que nós chamamos de prova, né? Da prova da subtração, para ver se a conta está certa ou não. Então aqui, por exemplo, eu tenho 9 menos 5 igual a 4. Ó, 9 menos 5 igual a 4. O 9 é o minuendo, o 5 é o subtraindo e 4 é a diferença. E 5 mais 4 é igual a 9. Ou seja, se eu juntar a diferença, né? A diferença mais o minuendo, eu vou encontrar, se eu juntar a diferença mais o subtraindo, eu vou encontrar o minuendo. Então, essa informação aqui é a questão da prova, né, que a gente fala. Bora fazer a prova, né? Você tem aqui um algoritmo assim, como esse que nós fizemos aqui do lado. Você tem a subtração de 243 menos 21 igual a 122. Então, aqui eu tenho o M diminuindo, o S de subtraindo, e aqui eu tenho o resto. Então, para eu verificar se essa conta está certa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resto, que é o 122, e vou somar com 121.
Lembrando que o 121 é o subtraindo. Então, se eu juntar o resto mais o subtraindo, eu vou encontrar aqui, ó, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 2 e 2, 4. E 1 mais 1, 2. Que é o minuendo. Certo? Então, aqui é a questão da prova. Quando eu juntar a diferença mais o subtraindo, eu encontro o minuendo. Então, aqui a informação é que a gente chama da prova, né? Da prova da relação fundamental. Aí diz aqui, ó, minuendo menos o subtraindo é igual a diferença. E o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. É o que nós chamamos aqui de dizer que a operação subtração, ele é o inverso da adição. Ou seja, se eu fizer aqui, no exemplo, 20 mais 15, ó, se nós fizermos aqui 20 mais 15, dá igual a 35. E 35 menos 15 é igual a 20, né? Então, é a operação fundamental, a relação fundamental da subtração, e dizer que subtração e adição são operações inversas. Aí aqui também nessa nossa página tem aqui o uso da calculadora, né, que vocês podem estar usando aí na casa de vocês. Tem um nome aqui das teclas, o que significa, né? A tecla liga, desliga, a operação multiplicação, sinal, a subtração, operação adição, igualdade, divisão, apaga o último número digitado, apaga o cálculo feito. Então aqui são algumas teclas da calculadora, só para vocês conhecerem mesmo, né? Mas não é tão interessante assim, não vou cobrar isso em avaliação. Então depois aqui tem uma atividade na página 42, que eu quero que vocês vão lá no livro, né? Façam uma cópia dessa atividade, né? E responda. Onde tiver um desenho, não precisa desenhar, mas aonde tiver uma cópia, você faz a cópia. Aqui você vai copiar o primeiro quesito, né? Você vai pegar lá o caderno de vocês, vai colocar aí o nome, o Ginásio Municipal da Dila Melo, o nome do professor, Antônio Soares, o nome do aluno, que é o seu nome. Aí você vai escrever atividade, bota a página, no caso 42, a página aqui é a página 42, e você vai responder. O primeiro quesito, você copia e responde logo abaixo. Isso é importante, vai ajudar você a melhorar a caligrafia, vai tornar você uma pessoa que sabe se expressar usando a escrita, né? Isso é importante. Então vocês copiam, respondam, qualquer dúvida, entre em contato aí pelo WhatsApp e bons estudos aí para vocês, tá bom?